pela vida do meu irmão Eliel, que veio aqui na direção do Espírito Santo, dirigiu esse culto para a glória do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã aqui presente. Glória ao Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Vamos ver nessa noite que o Senhor Jesus tem a nos mandar, a nos dizer. Se encontra em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Mestre. Lucas capítulo 21. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Estou muito feliz com Jesus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer. Porque nós estamos aqui porque temos uma fé, temos uma promessa sobre nós. O Senhor Jesus Cristo diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para a liberdade. Nós cremos e nós temos essa promessa de que um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar. De que um dia o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai voltar com poder e grande glória para estabelecer o seu reino, com poder, com autoridade, onde Ele vai dissipar todo o mal e só Ele reinará eternamente. Nós sonhamos, nós almejamos esse dia que Jesus vai amarrar Satanás e lançar ele no lago de fogo. Nós sonhamos e almejamos esse dia da vitória do Messias, o dia da nossa vitória, porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, e a vitória de Jesus Cristo será a nossa vitória. Nós que somos ovelhas dele, como foi cantado aqui essa noite, nós somos ovelhas do nosso pastor, e o nosso pastor, ele vai vencer todos os inimigos, ele vai aniquilar todos os inimigos, até mesmo a morte, que será o último inimigo, será aniquilado, e só ele reinará eternamente, perpetuamente, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Pai da eternidade, o nosso general, amém? Amém! Glória ao Senhor Jesus. Lucas capítulo 21. Eu vou começar no 34, mas eu quero a nossa atenção nessa noite para o mandamento de Jesus para nós, no versículo 36, amém? Mas vamos começar do versículo 34. Jesus está concluindo o sermão profético aqui em Lucas. Ele vai falar sobre a vigilância. Ele diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Amém! Vigiai, pois, olha o que Jesus nos manda. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Toda honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos do conselho do Espírito Santo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Isso. Conselho do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Sabemos do conselho do Espírito Santo em Efésios capítulo 6, quando ele diz para nós tomarmos as armaduras de Deus, para nós nos fortalecermos em Cristo. Ele vai concluir dizendo: orando em todo tempo.
E agora Jesus Cristo, em primeiro lugar, a ordem, o mandamento vem do próprio Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo ele veio para nos testificar de Cristo, para nos fazer lembrar das palavras de Cristo. Encontramos orar sem cessar em Tessalonicenses, encontramos em Efésios, mas esses mandamentos vieram da origem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nesse momento está nos falando de uma forma clara para que possamos entender. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Orando. A única maneira de nós vigiarmos para que o espírito do ódio, o espírito de Abimeleque é um homem do Antigo Testamento que está lá em Gênesis, que porque um jovem pisou no calcanhar dele, ele matou, e porque outra pessoa olhou para ele com a cara feia, ele matou também. Ele matou 2 pessoas em um dia só. E Abimeleque ainda se achou um tal. Quando ele chegou no trabalho, ele tinha 2 mulheres, é o primeiro homem bígamo da terra. Veja o espírito de Abimeleque como é. É um espírito prepotente, é um espírito iracundo, e é um espírito prostituto. É o espírito que se anda nossos dias. Uma juventude que infelizmente destruída pela ira, porque ninguém respeita ninguém, tratam a vida uns dos outros como se fosse barata, que você bate o chinelo, matou, acabou. Não se resolve problema no diálogo, na conversa, no tempo, deixar esfriar as coisas, quer apagar um outro no mesmo dia. Espírito de Abimeleque. Afora a prostituição exacerbada, o desejo desenfreado da carne. Espírito de Abimeleque foi o primeiro homem bígamo da terra. E ele chega para as 2 mulheres e diz: Caim, porque matou um homem, foi, segundo Abimeleque, vamos se dizer, quase que protegido por Deus. Porque quem ferir Caim será castigado 7 vezes por Deus. Mas como eu matei 2 pessoas num dia só, eu estou mais à frente do que Caim, disse Abimeleque. Então quem ferir Abimeleque será castigado 70 vezes 7. Se quem ferir Caim será castigado 7 vezes, porque matou uma pessoa só, eu matei foi 2 num dia só, então quem me ferir vai ser castigado 70 vezes 7. Veja como Abimeleque era. E Jesus vai falar desse espírito nos últimos dias. Ele vai dizer no versículo desse mesmo capítulo 21, versículo 17: E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Quando nós servimos a Jesus Cristo, quando nós viemos aqui louvar a Jesus, quando nós nos dedicamos para servir a Jesus, nós vamos ser cercados de ódio. O diabo vai rugir, o diabo vai levantar, o diabo vai fazer cara feia, vai rosnar, mas nós precisamos nos manter firmes em Jesus Cristo, vigiando. Como é que a gente vigia? Orando em espírito. Aqui o que Jesus está nos ordenando fazer, presta atenção, o que Jesus está nos ordenando fazer é estarmos vigiando, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo, vigiar e pois em todo o tempo. Como é que a gente vai conseguir vigiar em todo o tempo? Diante de tantas situações, somente se a gente estiver orando em todo o tempo. É a única maneira de nós não cairmos. É a única maneira de nós não cairmos em tentações se nós estivermos orando no nosso pensamento a Deus. Eu consigo ver na história de José, em Gênesis, a partir do capítulo 37, até o versículo 50. Houve um pequeno momento em que José, a gente vai ver ele cometer alguns erros, que foi contar o sonho para os irmãos. Mas a partir dali, parece que José despertou esse espírito de oração. Não está escrito na Bíblia, assim como também não está escrito na Bíblia que José construiu nenhum altar para Deus, assim como Abraão, Isaac e Jacó. Não está escrito que José passava horas de oração como Daniel, nem 3 vezes ao dia ele orava. Não está escrito isso. Mas eu acredito, pela minha percepção,
que ninguém é tão prudente como José, ninguém é tão sábio como José, ninguém tem a revelação de Deus instantânea para decifrar até mesmo sonhos, assim como José, se não estiver em contato direto com Deus, se não estiver em comunhão direta com o Senhor. Por mais que não é num momento particular, mas você vê José trabalhando, e diz a Bíblia que o que ele colocava a mão, Deus abençoava, ele estava em contato 24 horas com Deus. A gente vê José entrando, a mulher de Potifar tentando, mas ele não cede à tentação porque ele estava em comunhão com Deus. A gente vê o José ser preso e ele estava em comunhão com Deus. A gente vê o copeiro e o padeiro do rei contar os sonhos para José lá dentro da prisão, e a gente não vê José pedindo um tempo para orar, para interpretar aquele sonho. A gente não vê José saindo, indo para um particular até Deus revelar o que significava aquele sonho. José na mesma hora traz a interpretação. Ele diz inclusive para um daqueles, eu não sei se é o copeiro ou o padeiro, ele diz: pode me contar o sonho que está angustiando você, e o Deus dos céus me dará a interpretação do seu sonho. Porque ele tinha essa convicção? Porque ele estava ligado com esse Deus que dá a interpretação dos sonhos. Novamente, quando José é chamado para ir revelar o sonho de Faraó, José, não vemos na Bíblia falando que ele foi orar em nenhum momento, porque o espírito de oração é o seu contato pessoal e mais íntimo com Deus. É você estar 24 por 48 horas ligado com o Senhor Todo-Poderoso, onde ninguém percebe, mas o Deus Todo-Poderoso sabe que você está em comunhão com Ele. É quando você vê a afronta do diabo se levantando, e em espírito você já começa a pedir: Jesus, me cobre com o teu sangue. Jesus, o teu sangue tem poder, Senhor. Passa na minha frente, Jesus. Meu Deus, repreende esse demônio que está se levantando para tentar me afrontar. Na mente você está orando e o mal cai por terra. Porque se o mal estava tentando usar alguma carne, quando eu digo algum ser humano contra você, mas você já está em espírito de oração, o mal vai cair por terra, a pessoa nem percebeu que você orou, o mal já caiu por terra, a ira também já foi dissipada. É assim que vencemos o espírito de Abimeleque, que às vezes tenta vir contra nós. É isso que Jesus está falando. Todas as pessoas que pecam porque não vigiam. E por que não vigia? Porque não oram. E não é aquela coisa apenas de fazer 10, 20 horas de oração. É importante o particular com Deus, a comunhão com Deus, a devocional com Deus é importante. Mas esse espírito de oração é ordenado por Jesus em todo o tempo. Porque quando o pecado vem, quando o pecado chega na porta, você que está em Jesus sabe o que é pecado. Você que conhece o Senhor Jesus, você sabe o que vai agradar a Jesus e o que não agrada. Se naquele momento que chegar a bandeja do diabo e você estiver ligado com Jesus, em seu íntimo, você que está em contato com Ele, o Espírito Santo que está fazendo esse elo de ligação entre você e o Espírito de Cristo em oração, nesse mesmo instante ligará o seu alerta e você será impossibilitado de ceder a essa tentação, porque você não vai trair a fidelidade de Jesus Cristo, que você está ligado, que você está em oração. Naquele momento você vai dizer: Jesus, isso não agrada ao Senhor. Jesus, me livra desse mal. Jesus, me livra desse desejo maligno. Jesus, me livra dessa oferenda. O teu sangue tem poder, Jesus. O Senhor não se agrada disso, por mais seu coração pulse de alegria, porque é assim. Às vezes nós não podemos impedir, como diz a frase de Lutero, nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho em cima da nossa cabeça. Assim é o pecado. A gente não pode impedir de sentirmos algum impulso da carne. Às vezes podemos sentir sim. A gente não pode se impedir de sentir um desejo pecaminoso. Às vezes vem. Todos nós somos pecadores, carentes da misericórdia e da graça de Deus. É por isso que Jesus ordena: vigiai, pois, em todo o tempo, orando.
evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Porque o pecado nos humilha, o pecado nos deixa nus, assim como Adão e Eva lá no jardim. O pecado nos deixa envergonhados diante de Deus. E ninguém que anda no pecado de forma consciente, de forma, perdoa a palavra, descarada no pecado, sabendo que é pecado e continua pecando, e não se arrepende, e sempre que vê a ocasião cai de novo, porque não olha para Jesus dizendo: vigia meu filho, vigia minha filha, orando. Se você continuar orando o tempo todo, você não vai cair, você vai vigiar, você vai se livrar de todas essas coisas, e você vai estar em pé diante de mim naquele dia. Mas precisamos ouvir Jesus dizer para nós: vigia orando, porque a tentação vem todo dia para todos nós. As tentações vêm, o diabo vem com tentações, o mundo vem com tentações. Além de tudo, apesar do diabo, apesar do mundo, existe algo muito pior do que o diabo e o mundo: é o pecado que habita dentro de cada um de nós. É o pecado que ainda habita dentro dos nossos corpos, que nós só seremos livres no dia da volta de Jesus Cristo. Nesse dia, onde os que morreram em Cristo ressuscitarão, primeiro, com corpos glorificados, e nós que estamos vivos seremos transformados em corpos gloriosos, ou seja, o pecado será arrancado de dentro de nós, a vitória de Cristo triunfará sobre o pecado e seremos livres. Por isso esse é o dia da nossa vitória, é onde o pecado será completamente vencido e poderemos estar em pé. Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar enquanto nós estivermos vivos, seremos transformados e já estaremos em corpos gloriosos na hora do arrebatamento. E estaremos em pé diante de Jesus, porque os nossos corpos serão transformados, uma vez que nós ouvimos Jesus dizer: ore em todo o tempo, vigie em todo o tempo, orando, porque o pecado ainda habita aqui e aí. Por isso Jesus manda: vigia orando, para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer o diabo. Porque quem não ouve ao Senhor Jesus Cristo é como aquele homem que constrói a casa na areia. Vai vir a tempestade e vai derrubar, e naquele grande dia não terá cabeça para levantar diante do Senhor Jesus Cristo. Enquanto quem ouviu Jesus entrará com o corpo glorificado, quem não ouviu não terá cabeça para se levantar, porque Ele está dizendo para nós: vigiem orando em todo o tempo. Amém? Que essa palavra possa estar guardada nos corações de cada um, e que possamos ouvir o Senhor Jesus Cristo e guardar esse mandamento que Ele nos manda. Não é apenas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu. Vem da origem do próprio Senhor Jesus. A autoridade dessa ordem vem do próprio Senhor Jesus. É mais do que desenvolvermos a nossa comunhão particular, que é importante, que infelizmente muitos usam até para se vangloriar e para fazer propaganda. Eu sou um homem de oração, sou uma mulher de oração. Não, o espírito de oração é algo pessoal entre você e Deus em todo o tempo. No momento que você recebe uma bênção de Jesus: eu te agradeço. No pensamento: oh Deus, eu te agradeço. A alegria vem, você está glorificando ao Senhor. Você está andando na rua, você vê uma situação ali de uma pessoa que precisa de Jesus, você entrega aquela vida na mão de Cristo. Você vai andando, você vê um bar cheio de pessoas bebendo, se drogando, se embriagando, você intercede, você pede: Jesus, a ovelha do Senhor que estiver perdida aí, mestre, eu peço, arranca daí, meu Senhor. Arranca das mãos de Satanás e traz, Senhor amado, para a tua casa, para te louvar, para te servir. Pessoas estão brigando e às vezes você passa. Se você for ainda entrar, é pior. Mas quando você entra em espírito de oração e intercede, o demônio é repreendido, o mal cai por terra, corações são tocados pela paz, pelo amor, pela graça, pela vida. Isso é ser sal, isso é ser luz. Amém? Podemos guardar essa palavra em nossos corações
e fazer o que Jesus manda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te glorificamos, graças te damos, ó Pai, pelas palavras do Senhor Jesus. Jesus amado, Senhor da glória, humildemente nós aceitamos a tua ordem e pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar nos despertando, Senhor, por misericórdia e graça, todos os dias, Senhor amado, em todos os instantes das nossas vidas, ó Pai, para estarmos vigiando em oração, meu Pai, orando em todo o tempo, Senhor, para que possamos ser livres das astutas ciladas do maligno. Ora calabaceio, cantorianda labaai, para que, ó Deus amado, possamos ser livres, ó Deus, do poder das trevas, para que possamos, ó Deus amado, ser livres do poder do pecado, para que possamos ser livres, ó Deus, do engano do mundo, das concupiscências do mundo, ó Pai. Aleluia. Para que possamos estar, meu Pai, completamente ligados diretamente no Senhor Jesus Cristo, a videira, para que quando o astuto chegar, Senhor, com aquilo que é mal, nós possamos rejeitar com a força do Teu Espírito Santo operando em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus.